Boa noite a todas e a todos. A Escola da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas tem a honra de poder falarmos essa noite sobre LGPD em vigor, desafios para a advocacia trabalhista. E nessa noite nós estamos aqui, talvez aí pelo primeiro evento do ano em que os dois diretores da escola estão presentes, com a nossa querida diretora, a doutora Carla Patrícia Souza, falando direto do estado do Mato Grosso, em Cuiabá, aqui com todos nós. Eu, Rafael Lara Martins, aqui da cidade de Goiânia, Goiás, e recebemos hoje 3 convidados e convidadas brilhantes. Um deles que vai entrar daqui a pouquinho, que é o meu querido amigo Rafael Miziara, lá em São Paulo, Tatiana Roxo, também diretamente de São Paulo, e Nicole Soares, aqui do estado de Goiás, os quais serão devidamente apresentados no momento oportuno. Antes de passar a palavra para a primeira painelista do dia, eu vou abrir a palavra para a doutora Carla, para que ela saúde a todos aí, em nome da ABRAT. Obrigada, Rafael. Quero saudar aí as nossas convidadas que já estão aqui, a doutora Tatiana, a doutora Nicole. Já agradeço também o doutor Rafael, o Miziara, que vai entrar daqui a pouco. E dizer o quanto é importante a escola da ABRAT contar com um time de profissionais como vocês, que de forma voluntária, de forma generosa, vem contribuir com um tema que é de extrema importância. Né? Um pouco antes de começar, eu colocava aqui as minhas aflições enquanto advogada trabalhista, e a minha aflição, a minha ansiedade deve ser a de muitos que nos ouvem aqui, e por isso a escolha desse tema, né, mediada e comandada aí pelo nosso diretor, que é muito atuante, militante. Eu queria saber, inclusive, o que ele toma no café da manhã, para ele dar conta de tanta coisa que, né, ultimamente ele tem aí abraçado com muita garra, e teria que ser com vocês mesmo, né? Então, a escola da ABRAT, em nome também do professor Otávio, que nos dá aí todas as condições para a gente fazer um bom trabalho, e é tudo em prol da advocacia trabalhista, que nos assiste agora e que poderá nos assistir depois, porque esse evento fica gravado na plataforma do YouTube. Então, um bom evento, estou aqui com caneta e papel na mão, né? Já tenho perguntinhas, e que todos possam aproveitar essa aula com vocês. Muito, muito obrigada. Obrigado, Carla. Quero pedir para a Vanessa transformar o Rafael Miziara em painelista, ele que está aí já na plateia, e aí a gente aproveita e já dá boas-vindas para ele também, para a gente começar o nosso evento. Ponto, Rafael Miziara já é um dos painelistas também. Seja bem-vindo, meu querido amigo Rafael Miziara. Muito obrigado, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Vamos lá, então, para a gente começar o nosso evento e explicar para todos que estão acompanhando. Cada um dos painelistas vão ter 10 minutos de apresentação, uma apresentação rápida, para a gente poder entrar no assunto e depois a gente seguir por 30 minutos de debates e questionamentos específicos. A Nicole vai começar a apresentação falando um pouco de forma geral sobre a LGPD. A Tati vai puxar um pouco já o tema para adequação dos escritórios de advocacia trabalhista, e o Miziara vai completar depois uns 10 minutos finais com a apresentação dele. Nós temos, aos que não estão acostumados com essa plataforma de audiência do Zoom, nós temos aí embaixo 2 quadrantes, Q e A, Questions and Answers, em que vocês ali podem colocar perguntas, tá certo? E aí eu vou fazendo um filtro dessas perguntas para a gente poder depois trazer aos painelistas no segundo momento do nosso evento de hoje. Se vocês colocarem as perguntas no chat, pela quantidade de perguntas, a gente pode acabar se perdendo com elas, então eu recomendo que a gente use essa plataforma específica. Tá bem? E a primeira painelista dessa noite é Nicole Soares, que é advogada, analista de finanças pela FGV, Direito Digital pelo INSPER,
especialista em ética e compliance pelo Einstein, presidente do Instituto Goiano de Direito Digital, aqui do estado de Goiás. E tenho a honra e a alegria de contar com ela como minha sócia no escritório, Lara Martins Advogados, e ser a responsável por esse tema e pela implantação no nosso escritório. Depois a Rafael Miziara vai poder, junto com a Tatiana, auditar o escritório para ver se a gente está bem pronto para isso, né? Antes de chegar a qualquer multa. Brincadeiras à parte, Nicole Soares, uma honra a ABRAT, Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, lhe receber aqui essa noite. A palavra é sua pelos próximos 10 minutos. Sem multas, por favor. Obrigada, pessoal. Obrigada pela oportunidade. Temos 10 minutos e o que a Carla pontuou no comentário dela, né? Já estou com perguntas, quero saber de questões práticas. Eu acho que é o grande desafio da LGPD para os escritórios, porque a compreensão no geral da LGPD para outras empresas, organizações, outra coisa que eu tenho tentado corrigir ao máximo, que muitas vezes a gente fala sobre empresas, só que, na verdade, a gente tem um mundo aí de organizações, podem ser partidos políticos, igrejas, né? E as pessoas acabam não fazendo essa conexão. Mas falando dos escritórios trabalhistas de uma maneira mais específica, a gente não precisa ter esse trabalho de tradução da lei, porque a gente precisa partir do pressuposto que o advogado, ainda que ele tenha uma dificuldade um pouco maior no início, porque a LGPD traz alguns temas mais específicos, ainda assim, é uma lei e ele tem ferramentas o suficiente para compreendê-lo. Só que, ao mesmo tempo, a gente vem de uma profissão em que a nossa sistemática de trabalho ela é definida pelo Poder Judiciário. Então, a gente sofre dois empuxos ali, né? Um da tecnologia, que puxa a gente para fazer as coisas de uma maneira mais digital, mais rápida, mas, ao mesmo tempo, a gente tem todo o protocolo do Poder Judiciário, que também tenta se adequar, mas a gente fica no meio do caminho. Como a minha missão aqui é falar de uma maneira mais geral, eu acho que tem alguns pontos dos escritórios de advocacia que a gente precisa mencionar. A gente se tornou aquele que acha que nunca vai acontecer com a gente, né? Porque nós somos advogados e aí, em tese, a gente faz tudo certo e a gente sabe da lei. A maioria dos escritórios não tem se movimentado, né? Parece que é uma coisa do tipo, isso não se aplica a gente porque a gente tem uma hipótese de tratamento. E é engraçado porque a gente tem uma hipótese de tratamento lá na legislação, a gente tem uma possibilidade de tratar os dados pessoais para executar o nosso trabalho, para executar o contrato com o nosso cliente, só que a gente não usa esses dados só para isso. A gente não usa essas informações apenas para isso, até porque uma questão que tem se tornado bastante sofisticada nos escritórios é a própria comunicação, o marketing, as campanhas publicitárias e etc. Então, o primeiro ponto esquece essa coisa do não é pra gente, eu sou pequeno, porque a gente tem um nível de sensibilidade das informações muito grande. Na maioria dos escritórios, ou principalmente para os trabalhistas, e aí é uma coisa que não dá para sair, vocês recebem documentos das mais variadas naturezas, desde um ACAT, de um documento referente ao acidente de trabalho que pode ter material biológico, e você pode ter uma eventual contaminação, até mesmo informações de familiares, né, daquele trabalhador e etc. Então, assim, é um universo muito amplo de informações, e vocês ainda têm ali para melhorar a saladinha a questão das informações que podem ter uma conotação discriminatória. Acho que entender que utilizar os dados hoje vai muito além da questão da própria qualificação, da própria estruturação de como a informação está ali dentro do seu escritório, ela vem mesmo com a proteção ali do indivíduo, do ser humano. Proteger os dados hoje é muito mais sobre proteger a nossa representação digital. Sempre faço a seguinte pergunta, né? Hoje não vale eu fazer essa pergunta porque o Rafael está aqui e ele me conhece pessoalmente. Mas quando a gente está fazendo uma palestra, uma aula, seja lá o que for, eu pergunto para as pessoas, olha, vocês nunca me viram, vocês não me conhecem, nunca apertamos a mão, como que vocês sabem que eu sou eu? Como que vocês sabem que eu não sou um terceiro que todos estão passando por uma advogada e etc. Basta que você entre, ligue na OAB, né, e pergunte, olha, né, existe essa advogada, é justamente para isso. Então, a verificação da informação,
ela é justamente para garantir que as operações que acontecem estão acontecendo com as pessoas que têm legitimidade para realizá-las. E nós, enquanto advogados, a gente dá uma escapadinha nisso aí, porque a gente, inclusive, tem uma resistência em alguns casos. Alguns já são bem tecnológicos, mas eu sou professora, já fui, né? Eu aposentei das aulas de peticionamento eletrônico, então eu lidei durante um bom tempo com o pessoal que estava aprendendo a usar PJE, Projude, PROC, etc. E isso já era um universo difícil. Imagina pensar sobre a proteção dos dados pessoais. E existe um outro fator, que é o próprio mecanismo de como as informações são utilizadas. O advogado tem um pouco de preguiça de pensar nisso. A gente quer até aprender a usar, mas a gente não quer saber como é que o negócio funciona na segunda tela. Só que na atuação jurídica, principalmente na área trabalhista, a gente vai passar aí por uma transição nos próximos 10 anos em que a própria produção de prova ela vai ser digital. Então, se você não entende um mínimo ali de como uma cadeia de provas digitais é estruturada, você eventualmente não vai conseguir explicar para um juiz por que aquele log representa a utilização indevida de dados pessoais por parte de um determinado colaborador que não deveria ter acesso àquele sistema. Então, assim, o mundo realmente não comporta mais o desconhecimento. E a LGPD vem como o empurrão final. Porque, afinal de contas, se a LGPD foi aprovada, ficou 2 anos para entrar 100% em vigor, não entrou 100% em vigor, depois de mais um ano ela agora sim entrou em vigor, a curva da legislação é a última. O mundo já mudou. A legislação ela veio só para tentar balizar. Então, nos escritórios, nós, enquanto advogados, a gente tem que fazer. Eu acho que essa é, de maneira geral, é que a gente tem que fazer. Agora, um outro ponto, será que a gente tem que aprender mesmo, né? Será que a gente tem que saber tudo da LGPD e todos nós vamos passar a sermos advogados que conseguimos adequar empresas, organizações e etc. à LGPD? Eu não acredito nisso. Eu acho que a gente não tem HD o suficiente para isso, porque é um formato de trabalho muito diferente de qualquer outro formato de trabalho que a gente está habituado no setor jurídico. Tem bastante semelhança, talvez, com compliance, mas também não é todo mundo que faz compliance. Só que não dá para um advogado não ter noção do que é esse mecanismo geral da proteção de dados. Porque proteger essas informações não é mais uma questão de TI, é uma questão de relação entre as partes. E eu nem digo de partes privadas, porque a gente tem parte do setor público, na área pública, organizações, OS, ONGs, terceiro setor, e tudo isso está vinculado, a gente permeia isso por informações. Então, a gente vai passar por essa dinâmica aí de adaptação e não tem como a gente fugir disso. De maneira prática, a gente tem que olhar para dentro dos nossos escritórios e fazer uma avaliação do quanto a gente já investiu em dinheiro, de energia, de trabalho, em mecanismos relacionados à proteção de dados, desde políticas até mesmo a equipamento, software, hardware, que inclusive é uma parte muito abandonada por boa parte dos escritórios de advocacia, porque o nosso trabalho ele exige bons equipamentos, mas não necessariamente os equipamentos de ponta, né? A gente não está trabalhando com programação, não estamos trabalhando com uma demanda de clientes, de logística e etc. Então, vai ter que parar e vai ter que olhar para isso, porque não dá para evitar esse primeiro contato. E eu acho que é isso que as pessoas estão evitando bastante. A gente está tentando, né? A gente vê que tem muita gente tentando segurar para ver até onde isso vai. Só que até onde isso vai, para escritórios, pode ser perigoso, porque a gente tem o diferencial competitivo e muitas empresas só vão contratar quem já tiver se adequando ou adequado. Então, há um posicionamento de mercado aí que vai depender disso. Não tem como a gente escapar. Tem muita coisa na prática para fazer. Eu acho que 10 minutos é uma coisa assim, quase que um desafio para ver assim, se a pessoa consegue falar alguma coisa que tenha um nexo, né, em 10 minutos, que é muito pouco. Mas, para mim, o meu recado de maneira mais genérica
é que é um recado que a gente vem dando há quase 2 anos, 3 anos. Tem que começar por algum ponto. Aí você vai olhar para dentro do seu escritório, da sua organização, para entender se você tem alguém ou algum setor que tem mais familiaridade com isso, para começar a puxar esse movimento, para que isso comece pelo menos a andar, porque de alguma ponta isso tem que começar. E aí eu vou deixar a Tatiana seguir, porque eu acho que ela vai conseguir complementar aí, e a gente ainda tem mais 2 pessoas para agregar nessa conversa. Acho que 10 minutos é o tempo de fazer um teaser, para todo mundo ficar com vontade de falar mais e nos debates a gente aprofundar. Vou pedir para a Vanessa trazer para a sala nosso querido presidente, Otávio Pinto Silva, que está na audiência. E, enquanto isso, já vou apresentar a nossa próxima painelista, ela que é uma amiga querida, Tatiana Roxo. Ela é mestre em Direito do Trabalho, sócia do Barros e Roxo Advogados, professora convidada da pós-graduação da Universidade Mackenzie, professora de cursos de pós-graduação, curta duração, in company, curso preparatório para a OAB, pesquisadora do Instituto Legal Grounds e uma grande professora atuante na Lei Geral de Proteção de Dados. Mas antes de passar a palavra para ela, já que já apresentei, vou inverter totalmente a pauta aqui, porque o nosso querido salve, presidente Otávio Pinto Silva, meu amigo, boa noite, seja muito bem-vindo. A casa é sua, Otávio. Tem que tirar o mudo, porque com certeza aí, essa história de eventos novos pelo teleconferência, a gente não está acostumado. Não, a gente ainda não viu como é que funciona essas coisas, né, Rafael? Não deu tempo ainda, né? Não deu, presidente. Queria só fazer aqui uma saudação a Tatiana, a Nicole, ao Miziara, né, por aceitar esse convite para trazer essa discussão sob a batuta do nosso diretor Rafael Lara e da Carla, e a Escola da Abrat, mais uma vez mostrando aqui a necessidade da advocacia trabalhista estar sempre atenta aos temas que surgem no dia a dia. A gente procura fazer essas lives aqui exatamente para poder deixar para os advogados e as advogadas aquelas informações que são essenciais. Isso vai ficar gravado, vai ficar no site, no Facebook da Abrat e também no YouTube da Abrat. Então, muito obrigado aí pela presença de vocês. Em nome da Abrat, agradeço. Mas vamos lá, vamos em frente. Obrigado, presidente. Otávio Pinto Silva é o presidente da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, doutor, pós-doutor em Direito, professor da Universidade de São Paulo, da USP, e desorientador do Rafael, orientador do Rafael Miziara. Tati, está contigo. Pessoal, boa noite. Em primeiro lugar, agradecer o convite do professor Otávio e do Rafael. É uma honra estar aqui hoje falando com vocês sobre esse assunto que eu gosto tanto, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei tão transversal e, a meu ver, tem um impacto tão importante no direito do trabalho e para a advocacia trabalhista. Está falando ao lado do Rafa também, da Nicole, que são profissionais super competentes e pessoas queridas, então estou me sentindo em casa. Vou começar falando com vocês, vou tentar dar uma visão geral do que eu entendo que o advogado trabalhista tem que fazer dentro do escritório dele. Em primeiro lugar, a Carla, que eu também cumprimento aqui, já me confessou antes de começarmos aqui o evento que ela tinha várias dúvidas e tal, e ela falou, olha, eu não quero ser especialista em LGPD, né? Então, como é que eu vou fazer? Eu sou advogada, eu tenho um escritório, né? Mas eu não quero ser especialista em LGPD. Então, Carla, para te tranquilizar, muitas pessoas comparam o efeito da LGPD, da vigência da LGPD, com o Código de Defesa do Consumidor. E quando o Código de Defesa do Consumidor entrou em vigência, a gente teve aí uma novidade muito grande no âmbito jurídico e nem todo mundo foi virar especialista na defesa do consumidor. Então, está tudo bem, está tudo certo.
a gente pode fazer uma implementação e ter essa noção da LGPD sem ser o especialista da LGPD. Então, o primeiro passo, dentro de um escritório de advocacia, a meu ver, é decidir se essa adequação dos procedimentos internos, controles internos, que envolvem tratamento de dados, vai ser feita totalmente interna, ou seja, você tem um profissional que entende do assunto e você vai conseguir internalizar isso, como o Rafael conseguiu lá no escritório dele, com a Nicole, que, né, é uma especialista na área, ou se você vai contratar uma consultoria, um profissional externo, né, para te ajudar nessa governança de dados. Então, acho que esse é o primeiro ponto, é verificar se você tem condições de fazer isso sozinho ou não. E aí tem uma questão da legislação que é muito interessante, né, que é a razoabilidade e o bom senso que impera em tudo no direito. A gente vai fazer uma implementação que seja compatível com a nossa capacidade e o nosso porte, então a nossa capacidade econômica financeira, em relação às nossas opções disponíveis no mercado, tá? Então, seja em relação à contratação de segurança da informação, de antivírus, programas de data loss prevention, entre outros, ou até mesmo na hora de decidir se você vai contratar uma consultoria, né, uma consultoria que seja um profissional autônomo, que é especializado e vai te dar uma ajuda, ou você vai contratar uma Big Four para fazer a implementação, não sei, né, qual que é o seu tamanho, qual que é a sua capacidade, mas eu acho que o ponto número 1 é quem vai fazer essa adequação? Eu tenho condições de fazer essa adequação aqui interna no meu escritório? Eu tenho um profissional dedicado à privacidade e proteção de dados? Porque é uma área específica. Ela é transversal, conversa com todas as áreas do direito, mas é, sim, muito específica. Tem toda uma história por trás que te ajuda, inclusive, na tomada de decisões em um ponto mais para frente que eu já vou chegar. Então, a partir do momento que você decidiu que você vai fazer essa adequação internamente ou contratando uma consultoria, você vai começar o passo a passo da sua governança de dados. E isso vai depender da pessoa que você contratou, obviamente, ou das decisões que você tomar internamente. Mas eu vou falar aqui o que eu costumo fazer, o que eu tenho visto ser feito no mercado e que costuma funcionar. Normalmente, a gente começa pegando a alta gestão, aquelas pessoas que serão responsáveis pela implementação e dando um treinamento para elas. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma área civil, uma trabalhista e tributário. Pega o gerente, o head, o chefe de uma dessas áreas, dá um treinamento para ele, né? Então, por exemplo, no meu escritório, eu sou a chefe do trabalhista e sou privacidade e proteção de dados. Então, eu falei sobre o assunto com as pessoas, conscientizei. Por quê? Porque depois disso a gente vai fazer o mapeamento dos dados. Eu vou mapear, eu pego o organograma do meu escritório, coloco lá todos os setores e vou fazer um mapeamento para identificar quais dados pessoais são tratados naqueles setores. E aí, gente, de novo, na hora de fazer o mapeamento, você pode fazer desde uma planilha no Excel até uma ferramenta que tem disponível no mercado, por exemplo, da OneTrust, que é super sofisticada. É possível fazer através de uma ferramenta, uma planilha no Excel? É possível. Então, se você está aí desesperado, eu não vou investir, você consegue fazer, tá? Principalmente se você for um escritório menor. Então, você vai fazer o mapeamento dos seus dados e você vai identificar o caminho dos dados no seu escritório. Então, vamos supor, né? Você vai colocar administrativo, financeiro, aí você vai trabalhista, vai para os setores de acordo com o organograma do seu negócio. E é interessante que quando você vai fazer esse mapeamento, inicialmente é árduo, né? Porque é algo novo, é operacional, é braçal, né? Então, poxa, eu tenho que parar aqui meus prazos, minha consultoria, para me dedicar a algo que está fora do meu dia a dia. E isso exige, sim, um esforço um pouco maior do que a gente está acostumado. Mas é importante porque eu falo que é como se você estivesse fazendo uma faxina na sua casa. Você começa a conhecer tudo que tem dentro do seu escritório. E aí eu vou pedir licença para citar a desembargadora Denise Frankowski, que é uma pessoa incrível do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e nós temos aí alguns projetos juntos de pesquisa e tal, e na semana passada ela me fez uma comparação que eu achei incrível. Ela falou, Tati, você fazer uma mudança de casa e contratar uma empresa e essas organizers, sabe, que vão fazer a mudança toda para você. Você vai chegar na casa nova, tá tudo lá.
é diferente de você colocar a mão na massa, olhar tudo que tem na sua casa, jogar fora o que você não precisa mais, separar o que você vai doar, ver o que você precisa comprar e organizar a sua casa nova, você. Então, esse envolvimento das pessoas é muito importante. E o que eu enxergo nos meus clientes é que quando a gente está fazendo mapeamento, a gente enxerga oportunidade de negócio, a gente fala, putz, por que eu estou fazendo isso desse jeito? Eu não tinha percebido. Então, você vai vendo o que cada setor trata, qual dado pessoal, quem compartilha dado com esse setor, por quê? Opa, deixa eu fazer um acesso segmentado, vou falar com o pessoal de TI. E aí você vai mapeando o dado, você vai conhecendo a sua casa. Isso é muito interessante, traz muitas descobertas que normalmente depois do susto inicial de fazer o mapeamento, quem está ali implementando essa governança fica satisfeito com esse trabalho, porque fala, poxa, eu posso aqui tomar decisões, agora eu sei o que tem na minha mão, o que eu posso fazer. Depois que você fez esse mapeamento, com vários pontos, né, dentro do mapeamento aí que a gente pode colocar, é uma fase de fazer uma análise de riscos e falhas e inventariar esses dados. Então, trazer aí as bases legais e as finalidades para as quais você utiliza aqueles dados, olhar se você tem dados a mais, e aí respeitando o princípio da minimização dos dados, né? Olhar se os dados estão sendo tratados de forma adequada e necessária às finalidades, e aí você vai ter uma visão geral, né, de falhas, de riscos, e você vai tomar decisões a respeito dos riscos que você quer mitigar ou que você quer correr, né? Isso também, né, depende da decisão de negócio. E aí, a partir desse momento, você consegue criar um plano de ação e identificar quais documentos eu tenho que revisar. Documento do RH, super importante, a gente aqui da área trabalhista, né? Documentos dos meus advogados associados, dos meus empregados, né? O que eu tenho que ver? Folha de admissão, treinamento onboarding, contrato com o cliente, aí você vai para todas as áreas. Então, além de revisar esses documentos, você vai verificar também se você tem que criar documentos novos. Então, eu costumo criar termo de tratamento de dados para os empregados, os termos de tratamento de dados entre controlador e operador. E aí você tem que verificar quem são os terceiros com quem você compartilha dados e exigir que eles também estejam em conformidade com a LGPD. Então, uma coisa que eu gosto de criar é uma auditoria com uma gestão dos terceiros. Então, eu envio um questionário, dou um prazo para eles responderem, para sentir em que momento eles estão dessa adequação. Então, no meu escritório, eu enviei para o meu contador, eu enviei para o meu TI, né? Eu estou enviando aí para os terceiros com quem eu trato dados. Eu, por exemplo, uso o Legal One. Thomson Reuters, me diz aí quais são os seus controles de privacidade e proteção de dados, porque eu estou inserindo aí os dados dos meus clientes, a minha assessoria de marketing e de imprensa. Então, você vai fazendo essa gestão de terceiros. Aí, além disso, você vai identificar os titulares dos dados, né? Por exemplo, seus clientes, pessoas físicas, e vai criando uma forma de se comunicar com eles, de atender os direitos dos titulares. Então, também é um outro desafio, porque é um procedimento interno que possivelmente você vai ter que criar. Além, claro, dos novos documentos que eu falo, gente, isso normalmente é para o final. Política de privacidade e proteção de dados pessoais do seu escritório. Então, você vai fazer uma política e vai identificar, eu quero fazer uma política de privacidade, política de segurança da informação, política de descarte, de gestão de crise. São as básicas, a meu ver, né? E isso tudo, gente, é extremamente personalizado, não existe fórmula pronta na internet. Então, é algo que você pode criar dentro do seu escritório. E, uma vez finalizadas essas revisões de documento e criação de novos documentos, fazer um treinamento de todo o pessoal a respeito do assunto. Acho que acabou meu tempo. Mas a gente está aqui para debater, né, nos próximos minutos, e vou deixar, então, o professor Rafael Miziara aí continuar. Estou à disposição para responder as perguntas. Muito bom, Tati, obrigado. Acho que diversas ideias passaram na cabeça de todo mundo, um pouco de desespero também. Mas gostei muito da ponderação e da comparação com o Código de Defesa do Consumidor. Não é porque nós somos prestadores de serviços que, de repente, a gente precisou se tornar especialista em direito do consumidor. E não é porque a gente tem que se adequar à LGPD que precisamos, de repente, nos tornarmos todos especialistas na LGPD. E a gente consegue se adequar com alguma ajuda, é sempre bem-vinda essa ajuda para esses ajustes. E agora, para os próximos 10 minutos, antes dos nossos debates, perguntas e questionamentos,
meu querido amigo Rafael Miziara, que é doutorando em Direito do Trabalho na USP, sob orientação do nosso estimado presidente Otávio Pinto e Silva, mestre em Direito das Relações Sociais Trabalhistas, onde tive a honra de ladeá-lo em algumas aulas, especialista em Direito do Trabalho e Governança Global pela Universidade Castilla de la Mancha, na Espanha, advogado e professor. Miziara, bem-vindo, meu amigo, muito obrigado por aceitar o nosso convite, o tempo é seu pelos próximos 10 minutos. Espero que, diferente do que você me mandou uma mensagem no início, lá no nosso grupo, agora você já saiba o que falar. Boa noite a todos e a todas que nos acompanham. É uma satisfação enorme, mais uma vez, estar aqui nos eventos online da Abrat. Se Deus quiser, muito em breve, eventos presenciais. É um momento muito especial, sobretudo por estar ao lado do meu querido orientador e presidente da Abrat, professor Otávio Pinto e Silva, ao lado de um grande amigo, pessoa que eu tenho profunda admiração, que é você, Rafael Lara, e de duas grandes profissionais da área de proteção de dados, Tatiana Roxo, minha querida amiga, e também a doutora Nicole, que eu já tenho visto aí em redes sociais há algum tempo, se dedicando ao tema. Então, é uma satisfação enorme e participar de um evento organizado em tão boa hora, já que na semana passada, não me recordo o dia exatamente, mas agora sim, todas as partes da LGPD, todas as normas estão em vigor, né? Sobretudo essa parte das sanções administrativas. E mais do que nunca, os escritórios de advocacia, isso não há dúvidas também, precisarão se adequar à LGPD. Quando a gente olha para o conceito, e para o conceito de controlador, o conceito de operador, para a eficácia espacial, territorial ou temporal da norma, não há dúvidas de que a LGPD alcança os escritórios de advocacia. Portanto, essa discussão sequer cabe aqui, mas resolvi falar por desencargo de consciência, né? Eu nunca vi alguém em tão pouco tempo e de forma tão sucinta, porém completa, falar sobre os procedimentos e passos de adequação de um escritório, como a Tatiana falou aqui, porque realmente é algo muito complexo, são várias fases, e eu concordo absolutamente com você, Tatiana, quando faz essa comparação da LGPD com o Código de Defesa do Consumidor. Por quê? A LGPD, meus amigos, não vem para ficar aplicando sanções ou para fechar estabelecimentos, não. A LGPD ela vem para implantar a cultura de dados. E eu acredito muito que é uma lei que vem para mudar o comportamento das pessoas, criando essa cultura, assim como fez o Código de Defesa do Consumidor. E, portanto, uma lei dotada realmente de alta transversalidade. E, queira ou não, todos os advogados, não só trabalhistas, mas especialmente os trabalhistas, tendo em vista o impacto que a LGPD promove no direito do trabalho, eu, Rafael, acredito que é um impacto maior do que nas outras áreas, mas os outros profissionais também terão que entender o mínimo de LGPD, porque os seus escritórios precisarão se adequar a esta norma. Tá? E eu quero falar agora não sobre a adequação em si, mas alguns pontos que eu separei. Eu quero discutir uma questão que já vem sendo falada, que se o advogado ou o escritório pode ser, ao mesmo tempo, Rafael, encarregado de proteção de dados, o famoso DPO, né, para quem gosta de falar inglês aí, como a Tati, o Data Protection Officer, e, ao mesmo tempo, advogado. Depois eu vou falar um pouquinho qual é o enquadramento jurídico do escritório de advocacia, quando ele é controlador e quando ele se encaixa como operador de dados. E qual seria a consequência caso o advogado, então, ele resolva, não, agora eu quero ser, ao mesmo tempo, advogado e DPO. O que eu entendo sobre isso? Quais as consequências que me parece que podem acontecer? Bom, sobre a possibilidade de um escritório ser, ao mesmo tempo, encarregado de proteção de dados, veja que tanto a GDPR, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu, como a LGPD, não contém previsão expressa nesse sentido. A gente não vai encontrar, nem na lei europeia, nem na Lei Geral de Proteção de Dados, um dispositivo proibindo
um escritório de advocacia de atuar como encarregado de proteção de dados. Então, vedação legal expressa na LGPD ou na GDPR, que é uma referência para nós, vocês não vão encontrar essa disposição expressa. Portanto, em princípio, não há vedação legal. No entanto, nós temos o Código de Ética e Disciplina da OAB. Né? O Rafael possivelmente sabe esse código aí de trás para frente, tendo em vista seu histórico aí de dedicação à OAB. Né? E o que o Código de Ética menciona? Eu até deixei aberto aqui, no artigo 2º, parágrafo único, inciso 8, menciona que o advogado deve se abster de patrocinar interesses ligados a outras atividades estranhas à advocacia, em que também atue. Então, veja, porque isso aqui pode gerar um conflito de interesses, e este é o grande problema, Então, nada impede que o meu escritório de advocacia seja advogado da empresa X e encarregado de proteção de dados da empresa Y. Quanto a isso, eu não vejo conflito de interesses. O problema é quando o escritório resolve ser, ao mesmo tempo, advogado, prestar serviços jurídicos e de encarregado de proteção de dados para a mesma empresa, para o mesmo cliente. E aí eu vislumbro uma possibilidade realmente de conflito de interesses. Por quê? Como que você, como encarregado de proteção de dados, vai colocar o dedo na ferida e dizer o que está errado, o que precisa melhorar, e depois, na qualidade de advogado, vai tentar desenvolver uma tese para defender os interesses do seu cliente naquilo que você, dias atrás, mencionou que estava errado como DPO. Então, esta situação me parece, com toda clareza, que vai esbarrar aqui no Código de Ética e Disciplina. Mas vamos imaginar que um advogado resolva, não, eu vou ser DPO e vou prestar serviço de encarregado de proteção de dados e advocacia para o mesmo cliente. Bom, quanto a isso, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados brasileira não poderá dizer que não existe encarregado, porque existe. Isso vai ficar afeto à OAB. É a OAB que vai tomar providências. Então, isso não tornará o tratamento de dados irregular. Isso não quer dizer que aquela empresa não terá um DPO, será o escritório de advocacia. Ah, mas ele também é advogado. Bom, isso é algo que compete à OAB decidir. Né? Em nenhum momento o Poder Judiciário poderá impedir um escritório de advocacia de atuar ao mesmo tempo. Isso é uma questão interna corporis da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, me parece que a consequência é meramente administrativa perante a Ordem dos Advogados do Brasil, e isso não tornará o tratamento de dados irregular, ou isso também não implicará a ausência de encarregado de proteção de dados. Então, quanto a isso, meu pensamento bem sucinto aqui. Agora, nós dissemos aqui no início que não há dúvidas de que os escritórios de advocacia deverão se adequar à LGPD. A questão é, o escritório ele é controlador ou ele é operador de dados? E, para isso, é indispensável que o advogado conheça muito bem os conceitos de controlador e operador. Tá? O artigo 5º da LGPD ele tem uma espécie de glossário, um mini dicionário, tá? Trazendo ali conceitos básicos. O pessoal da área jurídica não é muito afeto, né, a conceitos da informática, mas mais do que nunca a gente está tendo que dialogar com esta área, e acredito que não só a advocacia, mas todas as áreas do conhecimento, e lá tem um conceito de controlador, como é aquele que detém o controle, o domínio dos fatos sobre o dado. Né? É quem tem a palavra final, por isso que ele chama controlador. E o operador é aquele que atua em nome do controlador, seguindo as suas instruções. E aí, o escritório de advocacia? Bom, a Autoridade Nacional Brasileira não emitiu nenhum documento. No entanto, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados do Reino Unido já disse que o escritório de advocacia, e aí nós podemos pegar de empréstimo esse entendimento, tá? Ele será controlador dos dados em relação a dados de pessoas naturais fornecidas pelos seus clientes e dos próprios clientes. Então, imagine, para a advocacia trabalhista, o reclamante chega no seu escritório e te passa ali os dados que você precisa para ajuizar uma ação. Neste momento, o escritório de advocacia se torna o controlador daqueles dados. Né? Agora, quando que o escritório será operador dos dados? Quando
ele atua, por exemplo, seguindo instruções. Exemplo, um advogado correspondente, né? Olha, eu vou só fazer audiência, né? Ele está seguindo as instruções de um escritório que passou para ele todas aquelas informações, e ele vai seguir ao pé da letra aquelas ordens, aqueles comandos, aquelas premissas pré-determinadas pelo escritório que o contratou. Então, um típico caso em que o advogado será operador de dados é essa situação de correspondente. Tá? Mas, queira ou não, tanto o controlador como o operador de dados responde civilmente à luz ali da LGPD, salvo engano, artigo 42 da LGPD vai dizer, olha, se você, como operador, se desvia das instruções dadas pelo controlador, você é controlador por equiparação e, portanto, responderá também civilmente. Então, tem que ter bastante cuidado. Não é porque você é correspondente, você não está livre aí de se adequar à LGPD. Então, no frigir dos ovos, meus amigos, todos nós teremos que nos preocupar com a adequação. Então, por isso, parabenizo mais uma vez a ABRAT pela realização, como eu disse, em boa hora deste evento com este tema, para que possamos aqui, claro, esclarecer o máximo possível de dúvidas e questionamentos. Eu encerro a minha participação, devolvo a palavra ao querido diretor da ABRAT, Rafael Lara. Muito bom. Foram 30 minutos de muita informação. Espero que esteja todo mundo acompanhando e, como eu, tenha se instigado com alguns temas. E eu tenho algumas perguntas para fazer, mas como eu tenho juízo, antes eu pergunto se o meu presidente Otávio quer fazer algum acréscimo ou consideração. Olha, Rafael, achei que foram exposições muito boas, muito importantes, interessantes, né? A Tatiana, essa imagem de mudar a casa, né? E dar uma olhada no que tinha. Tem tanta coisa que precisa jogar fora, né? E realmente foi muito interessante essa visão que você trouxe. Mas eu acho que depois, durante os debates, a gente pode aprofundar, Rafael, mas eu gostaria que os nossos convidados pudessem, inclusive, tocar no tema dos dados sensíveis, né? Porque nós, como advogados, muitas vezes lidamos com dados sensíveis, né? Então, fica essa provocaçãozinha aqui. Tá ótimo. Então, eu tenho algumas perguntas que eu passei aqui. Vou fazer também a de dados sensíveis, e aí eu vou tentar colocando as perguntas na mesma ordem que a gente fez as falas, sem prejuízo de, durante as perguntas, a gente debater. Acho que todo mundo aqui é bem grande, sabidinho, para poder abrir o microfone e ficar à vontade, não precisa pedir a palavra, acho que a gente tem essa... São todos professores muito experientes e podem participar dos debates, tá? E o primeiro questionamento, e que aí eu trago, consequentemente, pela ordem de apresentação para a Nicole, vindo dentro de tudo que foi explanado e para provocar mesmo. Nicole, somos escritório de advocacia. Tati colocou aí os cuidados que a gente tem que tomar, e Misiara deu uma assustada na gente aí, até na execução aí do nosso mistério. Mas nós temos os nossos clientes. O que os clientes podem exigir de nós? Acho que esse é o resumo de uma pergunta, que inclusive é uma pergunta que está aqui nas perguntas a serem respondidas, que diz que eu até vou ler, mandaram de forma anônima, e eu até vou ler. Ela é mais aberta, né? Mais, inclusive, complexa e objetiva, mas eu trago ela e eu acho que ela resume com o que os clientes podem esperar de nós. Considerando a necessidade de adequação contratual com clientes, nos casos de atuação do escritório, como patrono da empresa, o escritório se enquadra como operador de dados. Não, na verdade, eu falei que resumia daquele jeito. Esquece. O que os clientes podem exigir de nós, e eu passo a próxima pergunta, que é essa pergunta que está colocada aqui. Me desculpem, para a Tati ou para o Misiara na sequência. Eu acho que é porque tinha menção da adequação contratual, né? E aí, induzida a erro.
como civilista, eu acho interessante essa pergunta do que os clientes podem exigir de nós, é que a LGPD trazendo legalidade para uma série de condutas, como Privacy by Design, que é você pensar a segurança desde a concepção de tudo que você vai fazer, do atendimento da sua secretária lá na recepção, a forma como você armazena os seus dados num servidor, numa nuvem. O cliente pode exigir quase tudo. Então, você se depara com alguns tipos de clientes, por exemplo, bancos, em que você tem uma exigência de segurança bastante relevante, em que o baseline, né, a adequação básica deles ali é algo, assim, muito sofisticado. E aí a gente traria para uma discussão sobre, mas isso é justo, né? Você tem um equilíbrio contratual, porque às vezes esse prestador de serviço, esse cliente está exigindo algo que estaria fora do que é praticado. Com a LGPD, ele passa a ter um guarda-chuva para isso, porque o que ele está exigindo está dentro da lei. Então, ele não está te exigindo mais nada do que ninguém nunca viu, jamais visto antes na história desse país. Não, ele tem boas justificativas para falar, olha, você precisa utilizar um software seguro, você precisa ter uma política de privacidade, você precisa comprovar que você elimina os dados. Uma pulguinha aqui atrás da orelha, devolução de banco de dados. Quem é que faz isso? Antigamente a gente devolvia a pasta para o cliente, né? Fazia um recibo e era toda uma cerimônia, né? Tem que marcar, falar, olha, fulano pegou mesmo, porque eu não tenho mais cópia disso. Só que agora esses dados estão tão pulverizados e eu particularmente com vários contratos que eu tenho feito, uma das coisas que eu sempre tenho olhado é sobre essa devolução ou eliminação desse banco de dados, porque é uma responsabilidade minha enquanto contratante se eu finalizo uma relação comercial e não cuido daqueles dados dos meus clientes que eu forneci para um terceiro. Esse terceiro pode ser um software, pode ser uma terceirizada de marketing, pode ser uma terceirizada de folha de pagamento. Então, assim, eles podem nos exigir muito e eles não vão estar exagerando, eles vão estar simplesmente buscando o que a legislação prevê. Então, eles podem exigir quase tudo, Rafael. Então, desde adequações técnicas até adequações humanas, comportamentais, de treinamento, procedimentos, os processos internos padronizados dentro do escritório, não estaríamos falando sobre uma exigência fora da legalidade ou um desequilíbrio contratual. Pelo contrário, eles estão buscando cumprir o que a legislação prevê. Muito bom, muito bom. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade. Se não, passemos para o próximo questionamento. Questionamento amplo, que eu já vou... Desculpa, Tati. Rafa, não, é que eu achei super interessante, mas assim, eu acho que na prática uma questão interessante em relação ao direito do titular, que a Nicole falou, além de poder dar essas respostas aos titulares enquanto clientes, é de criar um canal de comunicação com essas pessoas. Então, por exemplo, eu criei o privacidade@barrabarros.com.br, que aí eu deixei lá e qualquer assunto de privacidade e proteção de dados pessoais, você pode enviar lá um e-mail e tal. Então, é importante ter esse canal também de comunicação. Ok, muito bom, muito bom. Tati, você consegue ver a pergunta aí, né? Consigo. Olha só. Considerando a necessidade de adequação contratual com clientes, nos casos de atuação do escritório como patrono da empresa reclamada, 1. O escritório se enquadra como operador de dados? As definições de tese jurídica, documentos arrolados, sistema de gestão e armazenamento de dados e documentos, etc., estão dentro da discricionariedade das atividades? 2. Considerando a ausência do titular dos dados no contrato, a execução de contrato é uma base legal possível? Eu acho que o Miziara que mandou essa pergunta escondida para você aqui no Anônimo, né? Para dar uma mexida no negócio. Vamos lá, você Misa, fica à vontade. Ela está respondida porque eu acho que o Miziara, ele já... Quando o Miziara falou da diretiva, né, da manifestação da autoridade do Reino Unido, que a gente usa muito, né, as autoridades... Não fui eu que cliquei em respondida sem querer. Ah, foi? Do Reino Unido e da França, são muito boas para ter uma noção. Eu concordo 100%. Eu acredito que, nesse caso,
o escritório recebendo documentos da empresa reclamada, ele é controlador. Uma questão interessante para entender se é controlador ou operador, ou até co-controlador, é realmente olhar as definições do artigo 5º, como o Rafael falou. E um ponto mais importante para verificar se eu sou controlador ou não é quem toma as decisões sobre os dados. Então, assim, se um cliente me procura uma empresa e fala, esse reclamante ajuizou ação contra mim, vou te contratar para me defender. Eu é quem vou dizer quais documentos eu tenho que receber, eu é que vou decidir se eu vou juntar esses documentos ou não. Então, assim, para mim não tem dúvidas de que eu sou controladora desses dados naquela atividade jurídica de defesa daquele processo. Tá? E aí, na pergunta tinha, né, como fica a situação do titular desses dados, porque ele não está, né, na execução do contrato. Não me parece que isso é um problema ou um impedimento para você coletar esses dados, tratar os dados enquanto controlador, porque você tem, além de você ter a sua relação escritório de advocacia, empresa, cliente, né? Tem o cliente tratando esses dados, né? Para defesa em processo judicial, administrativo ou arbitral, e ele pode compartilhar esses dados. Se você não puder compartilhar dentro da finalidade para a qual você, né, trata esses dados, não faz nem sentido a legislação. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a LGPD ela veio para otimizar os negócios, para nos atualizar em relação à sociedade da informação que a gente vive hoje em dia, e não para acabar com os negócios. E ela também não veio, gente, para revogando o que já existe. Então, a gente tem que compatibilizar, né? E tomar bastante cuidado com relação a isso. Então, me parece absolutamente tranquilo criar uma base legal que atenda a LGPD no tratamento desses dados. Então, não vejo problema. Agora, já entrando na questão que o professor Otávio falou dos dados sensíveis, imagina se esse caso, né, dessa empresa que te contratou é um caso de acidente de trabalho, que tem uma documentação extensa, ou de um assédio moral, um assédio sexual, alguma coisa assim. O que eu acho importante na hora da implementação do escritório é você identificar que esse dado pessoal é sensível e trazer controles mais rígidos para ele, considerando que ele é um dado que, se for exposto, vai gerar um dano maior ao titular do dado. Então, por exemplo, pedir o segredo de justiça quando for juntar nos autos. Outra questão é guardar numa pasta, coloca ali com acesso restrito a quem é o responsável pelo processo. Qual é o antivírus que você está usando? Entre segurança da informação. Eu todos os dias faço reunião com alguém de tecnologia e segurança da informação. Já estou até estudando esse assunto, porque é impossível, né, no mundo digital que nós vivemos hoje, você não ter essas noções. Então, treinar as pessoas que estão tendo contato com esses dados pessoais sensíveis, falar, olha, você não pode contar para o seu colega ali no final de semana o que está acontecendo, você não pode expor o nome das pessoas. Eu acho que aí você tem que trazer controles mais rígidos, porque você está diante de um dado que pode gerar um risco, pode gerar um dano maior, porque ele apresenta uma vulnerabilidade maior em relação aos outros dados. E lembrando, eu gosto sempre de lembrar disso, gente, o sigilo profissional, o direito à intimidade e à privacidade estão garantidos desde sempre, não é uma novidade na Lei Geral de Proteção de Dados, né? A gente tem que lembrar que nada disso mudou quanto a essa divulgação. Agora, a gente passa a ter acesso a alguns dados e uma divulgação involuntária ou impensada desses dados. Isso chega na LGPD porque você não tem que ter divulgado. Inclusive, você pode ter sido hackeado e aí você não protegeu adequadamente esses dados sensíveis. Então, é bom dizer que o buraco é muito mais embaixo. Não posso fazer nada, alguém veio aqui e me hackeou. Pode, deveria ter feito, deveria ter protegido, deveria ter buscado um sistema de proteção adequado para não ser hackeado. E aí eu vou trazer agora para o Miziara uma pergunta do Roberto. Rafael, só antes de você passar para o Miziara, eu acho que a Carla também pediu a palavra ali, né? Mas só para falar que exatamente... Olha a quantidade de coisa que a Carla tem para perguntar aí.
Mas só para comentar, Tatiana, que eu acho que você foi no ponto, era realmente isso que eu queria que a gente pudesse discutir um pouquinho aqui, né? Porque, na verdade, nós temos uma responsabilidade como advogados no tratamento desses dados sensíveis que nós recebemos do nosso cliente. Então, não apenas nessa situação de, eventualmente, ser hackeado o escritório, mas até de alguém inadvertidamente, né, por curiosidade, é uma situação interessante, puxa, olha o que aconteceu com o cliente, manda para fora do escritório, para um amigo, para alguém, por WhatsApp, né, um vídeo, uma foto, uma informação, e olha o risco que nós estamos gerando para nós mesmos em razão de toda essa nova legislação. Muito bom, muito legal. Mas, Obrigada. Carla, você também queria Presidente, falar? antes da Carla, eu vou passar para ela, tem várias perguntas, mas o nosso querido colega, amigo abratiano, Roberto Amorim, mandou uma pergunta aqui para mim e eu quero passá-la para o Misa, que já está com a mão levantada, que provavelmente, antes de responder, vai fazer um comentário sobre isso que a Tati está falando. E, na sequência, Miziara, tem uma pergunta muito interessante. O uso de documentos ou dados conseguidos em outros processos em tramitação é uma infração LGPD? A gente sabe que é relativamente comum, né? Você, principalmente quando você está fazendo uma execução, você sai fuçando aí na internet a vida das pessoas, nos sistemas e encontra processos para encontrar créditos, encontrar dados, encontrar endereço e etc. e tal. Isso seria uma infração LGPD? Então, Misa, fica à vontade para fazer o comentário que você já queria saber e depois entrar nessa pergunta. E aí, na sequência, Carla, está contigo a bola. Maravilha. É realmente uma excelente pergunta. Na verdade, eu queria só dar uma pitada de opinião sobre a pergunta que foi feita anteriormente, para deixar claro, eu sei que isso é bem básico, mas a LGPD só se aplica a dados de pessoas naturais. Então, se o seu cliente é porque a pergunta foi em relação a uma reclamada, e geralmente reclamada é uma pessoa jurídica. Dados de pessoas jurídicas não devem e não precisam ser tratados à luz da LGPD, só para deixar isso claro, tá? Agora, em relação à pergunta do Dr. Amorim, me parece que não há infração da LGPD na medida em que os dados que ele terá acesso em outros processos são dados públicos, já que em regra, né? Já que o processo é público e um dos princípios processuais é justamente da publicidade. O que é infração à LGPD, me parece que não é o acesso a esses dados e o uso com uma finalidade que é pretendida, por exemplo, uma pesquisa patrimonial. Agora, a partir do momento que ele pega esses dados processuais, que são públicos, e passa a utilizar esses dados de uma maneira totalmente desnecessária, em infração aos princípios da LGPD, aí me parece realmente que haverá uma infração à LGPD, mas não pelo acesso, mas sim pela forma como ele vai utilizar esses dados, tá? Então, só o caso concreto poderá nos dar essa resposta, mas em princípio não há ofensa em acessar dados de outros processos, não. Minha vez? Vejam bem, eu primeiro quero agradecer a forma tão didática que todos vocês estão colocando a questão, que, né, eu, ao mesmo tempo que fico mais tranquila, mas também tenho alguns segundos aqui de total desespero. Eu queria que nós pensássemos, desde aquele escritório que advoga, que tem uma secretária e um advogado, e que atende essencialmente reclamantes, então ele recebe, a sua secretária recebe a carteira de trabalho, a CAT, fotos do acidente que aconteceu, né? A gente citou aqui exemplo de acidente de trabalho,
fotos, né, do ambiente de trabalho. Aqui, doutor, eu fui fotografado, eu tirei a foto ali daquela máquina onde aconteceu o acidente. Então, aquela secretária recebe a documentação, aquela secretária que é a única que auxilia o colega que advoga sozinho. Não quero pensar aqui num escritório com 10, 15, com grandes sociedades de escritório, não. Eu penso que a gente precisa atender, né, os anseios, e tem colega aqui de Cuiabá me mandando: Carla, faz essa pergunta, por favor. Então, eu estou fazendo. Aquela secretária que recebe toda a documentação é aquela secretária que vai digitalizar, que vai abrir uma pasta lá no arquivo com o nome do João da Silva, com todas essas informações, que serão depois anexadas ao PJE, que depois esse cliente a documentação física vai ficar na pasta. Essa secretária e esse colega serão os controladores, ou é só o advogado que vai ser o controlador? Em que momento o fiscal vai bater na porta desse colega para dizer: eu quero ver se você está tratando adequadamente os dados dos seus 10 clientes? E não importa aqui se vão ser 10 ou 100 ou 200, mas são clientes que ele tem ali no seu arquivo pequeno as pastas físicas, no seu computador uma pasta com os documentos digitalizados. Então, qual é o tratamento desses dados e em que momento ele pode receber uma punição por não estar tratando adequadamente? Eu vou começar, vou me arriscar aqui, o que faltar, Tatiana, Rafael complementam. Mas eu queria primeiro dar uma boa notícia. Eu acho que esse cenário que a Carla trouxe é o melhor cenário, porque ele é o mais fácil e você começa certo. É uma coisa que eu sempre falo, a gente fala sobre adequação porque as empresas já estão trabalhando, as organizações já estão atuando, então você adequa. Quando você tem um ambiente pequeno restrito, você implementa. Então, você começa certo. Então, por exemplo, uma coisa simples que muitas vezes os advogados acabam não utilizando, mas você utilizar uma estrutura de pagar o seu domínio do e-mail, utilizar uma plataforma em que você tem um contrato. Por quê? Hoje você tem plataformas que são as mais utilizadas, até de maneira gratuita, como Gmail e Microsoft, em que a sistemática que eles utilizam já está adequada à normativa europeia e, por consequência, já atende parâmetros mínimos de segurança. Então, você faz um gerenciamento de acesso de arquivos, você tem um controle ali, né, de o que está no seu arquivo em nuvem, quantos acessos você tem. Aí você falou, ele tem uma secretária, então ela tem um login e uma senha. Se ela entra e apaga algo, ou se ela copia algo, você registrou que foi aquela pessoa. Então, assim, é o melhor cenário. Na minha forma de enxergar, ele é o melhor cenário. Com menor investimento, você vai conseguir o melhor resultado. Porque até essas ferramentas tecnológicas, elas acabam sendo mais baratas em decorrência da quantidade de usuários. Então, começar certo sai muito mais barato e é muito mais fácil. E aí é seguir o que a LGPD fala sobre o Privacy by Design. É pensar a segurança desde a concepção. Desde o momento em que você desenha um procedimento interno, e advogado geralmente ele não está muito habituado a falar sobre processo interno, e quando a gente fala de processo, no caso da LGPD, a gente está pegando aquele conceito lá da gestão, né, para você ter uma ação que resulta em um determinado produto ou serviço. Então, se você cria um mecanismo para pegar a informação do seu cliente lá na recepção, que você já pense pensando, só a secretária vai ter acesso a isso. Aquela pode ser uma gaveta, mas aquela gaveta vai estar trancada, só ela tem a chave. Ou se o armário está em uma sala, só determinadas pessoas têm acesso àquela sala. Tem um exemplo que foi interessante, em uma visita técnica que a gente fez no Einstein, eles levaram a gente para conhecer a farmácia, né? Lá eles têm medicamentos dos mais simples aos mais caros. E eles tinham até um armário daqueles basculante que era trancado, que era o armário da medicação de alto custo. Só que o que aconteceu? Eles colocaram o armário e quando eles perceberam, eles tinham colocado o armário do lado de uma parede de vidro. Então, assim, bastava quebrar a parede de vidro para a pessoa ter acesso
aquele armário. Então, são coisas simples, entre aspas, mas para esse cenário de quem está com um prestador de serviço, uma secretária, às vezes um estagiário, é muito isso. É sobre você pensar... O doutor Otávio falou sobre, eventualmente, você disponibilizar informações sem perceber. Eu chamo isso de selfie do sextou, né? A pessoa tá lá, fala, eu vou tirar uma selfie, sextou. E aí ela tá com a tela do computador aberta lá atrás, tem uma planilha. E aí tem o CPF, tem o número de carteira de trabalho, ou às vezes uma foto de alguém. E aí eu sempre falo, esse é o selfie do sextou. Então, são esses pontos que você acaba conseguindo bons resultados, principalmente quando você tem um ambiente restrito, e aí você faz o que é o ideal. Você passa a implementar uma cultura na prática, que isso vai reverberar, se você crescer, né, o seu escritório aumentar, você vai aumentando isso por consequência. Complementando, então, o que a Nicole falou, Carla, eu concordo, eu acho que esse é o melhor dos mundos. Quando eu vejo uma estrutura enxuta, eu falo, deixa eu fazer essa LGPD, o melhor. Então, assim, por exemplo, o que essa pessoa poderia fazer? Tem só uma secretária, tá? Fala com a secretária, como que você faz o atendimento ao cliente? E redige isso, faz uma política. Isso é governança. Então, por exemplo, essa semana, eu tenho um cliente que ele tem 3 pessoas que abordam as pessoas pelo telefone. Eu falei, como que vocês abordam pelo telefone? Aí ele falou, cada um aborda de um jeito e tal, e aí ele percebeu que uma estava tendo bons resultados e outras 2 não. Eu falei, vamos escrever isso, revisar e procedimentalizar, padronizar para todo mundo. Então, a gente escreveu como eles abordam, colocou dentro da LGPD a forma de abordagem, porque coleta dado nessa abordagem, e treinou essas 3 pessoas. Tem que abordar assim por causa disso, disso, disso. Então, é muito mais fácil você ter controle sobre 2 pessoas, o advogado e a secretária, do que muita gente. Eu acho que é até mais fácil você fazer uma planilha de mapeamento, risco e tal, ali num escritório enxuto, é muito mais fácil, o próprio escritório e a secretária juntos conseguem fazer. Então, assim, eu concordo bem com a Nicole, acho que é uma ótima forma de você já criar uma governança para você ir crescendo, se esse for o objetivo, claro, de forma ordenada, sabe? E em que momento o fiscal vai poder, esse escritório pequeno, médio ou grande, vai estar sujeito a multas? Como que vai acontecer essa fiscalização para dizer, olha, você não tratou adequadamente esse dado sensível, você vai receber uma multa? Como? De que forma isso vai acontecer? Pode acontecer? Posso responder aqui, Rafa? Bom, a LGPD também não traz uma regulamentação muito precisa sobre isso, mas uma das funções da Autoridade Nacional de Proteção de Dados é complementar a LGPD. Então, possivelmente, talvez, se já até foi publicado, me corrija, Tati, mas acho que não, ou a Nicole também, não foi publicado o procedimento sobre a autuação, a ampla defesa, o contraditório, mas uma coisa é certa, né? Por se tratar de uma infração administrativa, nós teremos aquele trâmite normal de autuação, prazo de defesa, né? Depois a notificação, autuação, primeiro, o prazo de defesa, seguindo contraditório, ampla defesa, mas a qualquer momento é uma fiscalização, né? Como se fosse um IBAMA, como se fosse uma fiscalização do trabalho. Então, seguirá, se nada for regulamentado, o processo administrativo, regulamentado em lei federal. Agora, não precisa ter um prévio aviso, olha, eu estou indo aí fiscalizar o seu escritório. Quanto a esse prévio aviso, me parece que não há necessidade. Mas a gente espera que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados regulamente isso muito em breve. Mas desculpa, tem como mandar anexo aqui? Porque tem uma minuta da NPD de resolução para fiscalização, está disponível no site, mas ela é provisória. Então, a gente ainda está aguardando a consolidação, já foi para consulta pública, então a gente vai aguardar, inclusive, super importante, estamos aguardando aí a dispensa de nomeação do encarregado para as micro e pequenas empresas, que eu acredito que vai acontecer, né, que é o encarregado de proteção de dados pessoais, que é esse profissional aí que o Rafa estava falando sobre o advogado exercer essa função.
Eu acredito que vai ter aí um procedimento diferenciado, sim, tá, Carla, para o pequeno negócio, e tenho certeza, a própria lei fala isso, tá? Você pode olhar os artigos 50, enfim, que vai ser uma fiscalização adequada ao porte do controlador e ao que há de disponível aí no mercado. Olha, vou trazer aqui 2 mensagens mandadas pela nossa audiência. Boa noite a todos pelo Elton, dizendo para mim que adora ouvir a Tati, sem diminuição dos demais, pela forma lúdica e simples que ela trata o assunto. E falou que o Miziara dá um pouco de medo nele, mas que a Tati resolve. Diz que é muito bom ouvir todos vocês sempre. Um abraço e um grande abraço para o Tatá que ele mandou. O Elton é muito querido, né? Muito querido o Elton. E aproveitou e fez uma pergunta, né? Já vou pular de cima anônima para emendar a pergunta do Elton. Muitos clientes meus, não somente por conta da pandemia, mas especialmente a partir dos efeitos dela, estabeleceram home office, teletrabalho, como procedimento, incluindo em contrato de trabalho uma série de situações, como o uso de ferramentas de teleconferência para reuniões de forma obrigatória e possibilidade, autorização prévia de gravação dessas reuniões. Além disso, muitos estão utilizando as ferramentas gratuitas de reunião telepresencial e acabam impondo o fornecimento dos metadados dos trabalhadores para acesso ao programa. Com base nessa realidade, que cuidados vocês imaginam que devem ser tomados pelos empregadores para que isso não ocorra em violação de intimidade? Eu vou arriscar. Vai. Paga. Tem que usar a ferramenta paga. Porque quando você não paga, o produto é você. Essa é a lógica da tecnologia. Então, todas as vezes que você não estipula critérios de utilização, que isso acontece mediante a contratação do serviço, você está fazendo a troca ali de fornecer as informações que o software, a aplicação quer utilizar. Então, você não tem como, vamos dizer, subir esse muro e falar, olha, na minha organização você não coleta esses metadados, que são aqueles dados referentes a comportamento, utilização, além dos dados pessoais, pode ser até uma geolocalização e etc., se você não tem uma contratualização com esse serviço. Porque é até um jargão, né, da tecnologia, se você não paga pelo serviço, o produto é você. No caso, não você em si, mas as informações, os padrões de utilização que você tem a partir do momento que você faz uso daquela ferramenta. Então, até é interessante a gente observar que nos nossos smartphones, quando você utiliza uma solução gratuita, a primeira coisa que ele faz é pedir para você liberar um monte de coisas. Por quê? Porque a intenção dele de fornecer essa liberalidade gratuitamente é poder monitorar como você faz uso para ele poder aprimorar a sistemática da ferramenta. Então, para evitar esse tipo de situação, na maioria das vezes, a única solução que a gente tem de fato é pagar pela aplicação, pelo software, e fazer a leitura das políticas de privacidade, porque é uma coisa que muitas vezes a gente contrata e não sabe o que aquele programa ali está coletando, o que ele utiliza. E é meio dispendioso do ponto de vista do tempo, porque toda hora a gente está fazendo uso de alguma funcionalidade como essa. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. E vou fazer aqui uma... O Elton falou que difícil é convencer o pessoal a comprar o Zoom. Elton, deixa eu te falar. Se a Nicole me convenceu, você convence o pessoal. Não, fala para eles que eu convenci você. Ela me convenceu a usar o Discord no lugar do WhatsApp. A gente sabe, consegui arrancar. Ela conseguiu me levar para o Discord. Então, assim, qualquer ser humano pode ser convencido, tá certo? Vamos lá. Temos mais uma última pergunta para a gente encerrar, se a nossa querida Carla não tiver mais nenhuma, das 150 perguntas que ela anotou no caderno. Carla, Discord é um aplicativo de comunicação, mas que ele dá um pouco mais de privacidade do que o WhatsApp. Que você quer melhorar um pouco mais, não.
ele te dá log de auditoria. Então, tudo que você faz dentro do servidor, você tem lá os logs de quem excluiu, quem mandou a mensagem, o usuário que entrou, o usuário que saiu. Ele é uma ferramenta que foi desenvolvida para o pessoal dos gamers, né? O pessoal que joga. Até a Microsoft quis comprar e eles não venderam. Eles só aceitaram um pequeno aporte da PlayStation, só para movimentar ali a plataforma, fazer um aporte, de tão boa que a plataforma ficou. Então, assim, a grande sacada do Discord são duas coisas, que aí, uma para uso e outra técnica. Primeiro que você separa. O grande problema do WhatsApp é que tudo está ali. O pessoal do futebol, a oferta do açougue, o grupo da amiga, o grupo da empresa, o cliente. Eu tenho oferta do açougue. Então, a oferta do açougue. E aí, às vezes, é a hora que você manda a planilha para o grupo errado, né? Gente, Então, mas a oferta do açougue já salvou meu domingo. Às vezes você está em casa no domingo e, de repente, chega uma mensagem falando que a picanha está de promoção. Fala, vou fazer um churrasco. Exatamente. Esse cara quer falar do Discord. Eu quero, porque eu comecei a fazer um MBA lá na USP de inteligência artificial, e a primeira coisa que o pessoal fez foi criar um grupo no Discord, porque o pessoal do TI só usa o Discord. E o que eu gostei bastante, além dessa questão de proteção de dados, de auditoria que a Nicole disse, é a separação dos temas. Então, dentro do Discord, você cria vários subtópicos de assuntos específicos dentro de um só grupo, né? Então, é bem interessante. Até sugiro aí que os orientadores do Otávio vamos migrar todos para o Discord, viu, professor? Olha só, Otávio, eu quero registrar que eu estou achando esse doutorado meio manha, porque ele está com tempo de fazer um MBA em inteligência artificial, de participar de evento da Abrat. Não sei não. Está no começo ainda, está no começo. Fazendo créditos, Agora, né? O Rafael, o orientador tem que adequar a LGPD para tratar os dados dos orientandos ou não? Não, os dados dos orientandos pertencem naturalmente ao orientador, inclusive verdade, sensíveis. Eu já entendi isso. E se por acaso vazar, foi culpa do orientando. Vamos lá, uma última pergunta anônima aqui, aproveitando a exposição da doutora Carla, gostaria de fazer uma reflexão. A partir do momento em que juntamos os documentos do reclamante com seus dados pessoais nos autos através do PJE, esses documentos se tornarão públicos, ante a publicidade da grande maioria dos processos. Sendo assim, até que ponto a responsabilidade de preservação dos dados desse ex-colaborador? Meus amigos, essa é a última. Abro para quem quiser ouvir. E, na sequência, quem for responder, já faça as suas considerações finais. E aí a gente avança para as considerações finais dos demais participantes. Eu vou ser bem objetivo nessa resposta. Pelo que eu entendi, ele quer saber se a partir do momento que ele envia para o PJS, ele tem alguma responsabilidade. Foi o que eu entendi. Quando os dados vão para o processo, de fato se tornam públicos, e aí o escritório de advocacia não tem mais responsabilidade quanto aos dados enquanto eles estiverem no processo. O Poder Judiciário, e essa é uma das grandes questões, né? Até tenho pesquisado sobre isso. Me parece que a LGPD ela vai provocar um redimensionamento da publicidade processual no Brasil, né? Qual é o sentido da publicidade processual? Ela tem dois grandes sentidos para mim. Em primeiro lugar, promover o escrutínio público das decisões judiciais. E, em segundo lugar, a publicidade interna do processo, a comunicação entre as partes. E tem muita coisa que fica público no processo que extrapola a essa dupla finalidade do princípio da publicidade. Então, isso é algo que nós precisamos urgentemente rediscutir, porque vira e mexe, você vê processo circulando em WhatsApp com fotos das pessoas com acidentes e tudo mais. Mas imagine que você juntou no processo uma foto de um reclamante lá, um dado médico, um dado sensível. Se vazou, se alguém pegou isso e circulou no WhatsApp, você não tem como ser responsabilizado por isso. Agora, você pode ser responsabilizado enquanto controlador dos dados que você tem nos seus servidores, nos seus arquivos. Aí sim, mas do que está no processo, realmente o Poder Judiciário vai ter que repensar aí
essa amplitude da publicidade, que no Brasil é amplíssima, quando comparada a outros países. Considerações finais, Rafael Miziara? Não, na verdade, mais uma vez, parabenizar a ABRATE e cumprimentar todos os advogados trabalhistas, na pessoa do professor e presidente Otávio. Te parabenizar também, Rafael, e a doutora Carla, por estarem à frente aí da escola da ABRATE, desenvolvendo um excelente trabalho. Nunca se, pelo menos nos tempos que eu acompanhava, nunca se viu tanta produção, né? Também por conta das questões online que nós temos agora, mas de fato tem atendido aí, eu como advogado trabalhista posso dizer isso, tem atendido bastante as expectativas. Parabéns a todos, eu agradeço àqueles que participaram virtualmente com a gente. Tati Roxo, suas considerações finais. Bom, eu complementando então o que o Rafa falou, como que eu penso em relação a esse assunto? Se você é advogado, por exemplo, que eu tenho visto como ferramenta mais comum, utiliza lá a Microsoft SharePoint, o ambiente profissional da Microsoft, para guardar os seus dados, você confia, você viu a política de privacidade, como a Nicole falou, eles estão em conformidade, inclusive, com o RGPD, a legislação, né, da União Europeia. E aí você fala, poxa, eu tenho esses dados aqui no meu ambiente e eles também estão no PJE. Qual que é o cuidado que o Poder Judiciário está tendo com esses dados? Então, pense o seguinte, você toma todos os cuidados possíveis e em eventual vazamento, por exemplo, um ataque cracker, não falo mais hacker, que a turma de segurança da informação me ensinou que hacker é uma coisa boa e cracker é que são os criminosos. Então, num ataque cracker, vai ter que ter uma perícia, de alguma forma eles terão que descobrir de onde esses dados vazaram. Então, ainda que esses dados estejam no PJE, você continua tendo responsabilidade, você tem que sim se preocupar com os dados que você trata, independentemente do fato de você estar compartilhando com o Poder Judiciário, com o I-Social, com o PJE da Justiça do Trabalho. Então, eu acho que tem que tomar esse cuidado, né? E aí, não sei se vocês viram um vazamento que teve numa base de dados, falaram que era do Serasa, depois era uma prestadora de serviços do Serasa, e assim as notícias foram acontecendo de acordo com as apurações que iam sendo feitas. Então, dependendo da sofisticação do ataque, você pode conseguir ou não identificar de onde veio. Mas se você consegue provar que você tem controles mais rígidos, você diminui a sua culpabilidade, as chances daquele dado ter vazado da sua base. Eu costumo mais seguir essa linha de pensamento. E, para finalizar, dizer que eu estou à disposição para responder as próximas dúvidas aí que não ficaram esclarecidas, e o Carla. Então, qualquer coisa pode falar comigo e agradecer o convite do professor Otávio e do Rafa Lara, e o Rafael e a Nicole por estarem aqui falando comigo. São pessoas, como eu disse, que são muito queridas, além de serem super competentes. E a todos que assistiram. Nicole Soares, considerações finais. Vou agradecer o convite, a oportunidade, ficar disponível também, como a Tatiana falou. Eu brinco que, no melhor dos sentidos, mas que o trabalho com a LGPD é um trabalho de evangelização, porque a gente precisa falar, são conceitos novos, são condutas novas, e que começa justamente nesse ponto em que, se a gente tivesse começado certo 20 anos atrás, tudo agora seria mais fácil, né? Porque além de chegar coisa nova, a gente ainda tem que mudar o que estava sendo feito. Então, paciência, falar sobre, conversar, perguntar, tratar do assunto, colaborarmos, né, uns com os outros, com os colegas, para que a gente possa fazer o que a gente sempre fala, né? Ocasionar uma melhoria do ecossistema, para que todos os advogados possam ficar resguardados com relação ao LGPD e também dar o melhor suporte possível para os seus clientes. Então, obrigada, fico à disposição, foi um prazer, foi uma honra poder participar aqui com os trabalhistas, e sempre que precisarem é só chamar, que estamos aí. Bem, para encerrar, passo a palavra para minha querida co-diretora Carla Patrícia Souza,
E digo uma coisa, Misiara, sem medo de errar. A escola sempre teve uma produção incrível, de muita qualidade, e sem dúvida, em razão de ser online, ela acaba assumindo um ritmo, uma frequência, uma exposição nas redes, principalmente, maior. E a escola da Abrat, ela tem um carinho tão grande, tão especial do nosso presidente, que é o antigo diretor da escola, que ele nos incentiva e nos dá muita abertura para cumprir aqui esse mistério. Mas eu digo uma coisa, sem medo de errar, como eu estava dizendo. Tudo isso é em razão do trabalho da Carla. Eu confesso que, desde que iniciei a pré-campanha, ando bem sumido e bastante em falta, né? Inclusive, digo aqui, o evento ia ser a semana passada, eu esqueci, né? Não vou mentir, esqueci, e aí, de repente, tive que sair desmarcando o evento, e fizemos aqui nessa semana, mas eu tenho certeza que valeu a pena esperar. Registro publicamente, em primeiro lugar, minhas escusas ao meu querido presidente pelas minhas ausências e meu agradecimento à Carla por trabalhar por dois. Doutora Carla, e na sequência, nosso presidente, a gente encerra o evento. Muito obrigado. Olha, essa live, se não me engano, eu até busquei aqui para ver o número exato, eu não sei se é a de número 79 ou a 80 que nós estamos fazendo. Então, claro, tudo isso, assim, infelizmente, forçados, né, por esse ambiente que nos obriga a fazer as atividades mais online do que presencial, mas seja pelas razões que não são nada agradáveis, mas o fato é que nós estamos trabalhando e sempre pensando na advocacia. O Misiara já tinha participado conosco, já tinha brilhantado aqui um dos eventos, e eu quero registrar a minha alegria de ouvir as duas colegas aqui que com certeza estarão conosco em outras oportunidades, a Tatiana e a Nicole, foram muito didáticas e realmente eu me sinto muito mais tranquila agora, confesso, agora eu realmente estou mais tranquila. Uma colega aqui de Cuiabá me pediu que eu perguntasse uma sugestão de uma obra de fácil leitura, que vocês pudessem indicar. A doutora Valdinete está aqui me perguntando, e coloca depois, Tati, por gentileza, aqui no chat o nome. Vou colocar, olha como eu sou boa para o Rafael, uma obra organizada por ele. Mas não, mostra de novo, ótimo. Aí, ó, o capítulo de implementação é reflexos da LGPD no direito... Pronto, qual é a editora? A editora RT, Revista dos Tribunais. Ótimo, pronto, fácil, RT. Já temos aí uma obra. Então, assim, muito obrigada realmente pela participação de vocês. Rafael, tudo bem, está super desculpado, viu? Foi ótimo aqui a sua organização, a sua mediação, e continue tomando o que você toma aí no café da manhã, que você não falou, mas seja o que for, é o que você está, né? Está te dando energia para tantas causas que você está abraçando aí, que com certeza vai ter êxito. Nosso presidente Otávio nos dá essa liberdade, né, com relação aos temas, e sempre pensando na boa formação da advocacia. Então, muito obrigada, viu? Espero vê-los e vê-las em breve. Obrigada, pessoal. Bom, Rafael, quero dar os parabéns aqui à diretoria da Escola da Abrat, você, a Carla, um evento de alto nível. E agradecer ao Misiara, a Tatiana, a Nicole, porque é imprescindível que a gente faça esse tipo de reflexão que fizemos aqui hoje, né? Eu fiquei me lembrando de uma frase do meu professor Gofredo da Silva Teles, né? O professor dizia assim: nós somos eternos estudantes de direito. E é verdade. Que advogado, que advogada
pode hoje pensar em exercer a sua atividade sem conhecer a LGPD, né? Como bem vocês colocaram aqui, quando surgiu o Código do Consumidor, a gente teve que estudar o Código do Consumidor. Quando surgiu o Código Civil em 2002, nós tivemos que estudar o Código Civil. Quando surgiu o CPC em 2015, nós tivemos que estudar o CPC. E agora a gente tem que estudar a LGPD. Muito obrigado, viu? O evento foi realmente muito bom. Vai ficar gravado aqui e no Facebook da Abrat e também no YouTube da Abrat. E parabéns por mais esse evento da escola, Carla. Não sei se foi a 79, 80, mas a escola está fazendo escola. Muito obrigado. Meus amigos, uma boa noite a quem queria o link do livro. Miziara mandou o livro com 20% de desconto. Nicole também mandou um e-book gratuito para download. E eu agradeço a todos vocês, desejo uma excelente noite, até a próxima. E lembro, quase toda quinta-feira, às 18 horas, temos live da Abrat. Valeu!